Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Eu me chamo David, professor de desenho. Estou aqui fazendo mais um exercício da aula 19, da sequência do nosso plano, né? De como desenhar do zero, partindo da perspectiva artística, que nada mais é que todo o entendimento das 5 formas mais básicas para o desenhista aprender, que seria um cubo, uma pirâmide com base quadrada, um cone, um cilindro e uma esfera, certo? Essas 5 formas básicas aqui, elas são o fundamento para que o artista consiga desenvolver qualquer tipo de desenho. Quem disse isso não fui eu, mas eu aprendi isso na prática. Quem disse isso pela primeira vez foi Leonardo da Vinci, grande artista plástico, né, mestre em tudo. O cara era fantástico, pô. E ele disse isso, quando o aluno entende, ele diz 3 formas, né, já até falei isso aqui antes. Ele fala somente 3, ele fala, quando o aluno entende completamente como representar um cubo, um cilindro e uma esfera, o aluno entende qualquer coisa. E ele está certo, realmente quando você entende isso, e vocês vão perceber ao longo das aulas, que tudo vai ficar fácil, acreditem em mim. Vamos fazer outros desenhos, mas por enquanto vamos terminar o processo do entendimento das formas básicas. Bom, estamos na segunda etapa desse processo, desse conteúdo de perspectiva artística. A segunda etapa é a volumetria dos sólidos. Estamos no exercício 2 da aula 19. A gente vai trabalhar aqui somente formas cilíndricas com luz artificial. Já falei sobre luz artificial. Nesse desenho vamos estar numa área hipotética, não vamos pensar em algo realmente assim, só imaginando uma área que não tenha nada ao redor que não seja somente o objeto e o foco de luz. Nem a atmosfera vai ter, porque a atmosfera também, como já vimos nas aulas passadas, a atmosfera ela também emana a luz, ela propaga a luz por meio das micropartículas de água, né? Então existe uma luminosidade atmosférica no ambiente, mesmo que a luz não esteja tocando naquela área diretamente. Mas tudo bem, vamos lá. A luz artificial, qualquer tipo de luz que não seja emanada pelo calor, não é isso? Ou seja, luz natural, sol, vela, fogueira, nada disso daí pode ser considerado como luz artificial. Todas são luz naturais. Luz artificial é qualquer luz que foi feita pelo homem, tipo uma lâmpada, uma luz de LED, um flash de câmera fotográfica, o efeito de luz de uma TV, tudo que puder ser, que é elétrico, né, que é produzido pelo homem, é considerado como luz artificial. Vou construir os cilindros aqui. Deixa eu fazer a ponta desse meu lápis aqui de maneira rápida, com o apontador que eu tenho aqui, rapidinho. Dou 2 voltinhas e a ponta tá bonitinha. Não gosto de trabalhar com apontador não, viu galera? Mas só para ficar rapidinho um pontinho, tá bom. Como é um lápis B, né? Esse aqui é um B. Exatamente, ele resiste. Eu não gosto de fazer ponta de apontador. Não gosto mesmo. Prefiro usar o estilete com certeza. Então, vamos lá. Eu vou construir 6 cilindros. Ok. Vou dar aqui a luz um pouquinho para cá. 6 cilindros. Vou fazer logo um aqui em cima. Esse aqui como se estivesse acima do nível do olhar. Ficou bem tortinho isso aqui. Poderia ser melhor. Mas melhorou. Fazer uma aqui abaixo do nível do olhar. Mais próximo. Percebam que o formato da elipse determina que ele está, mesmo que abaixo, está próximo do nível do olhar. Olha aí.
esse aqui eu vou fazer mais abaixo ainda, ou seja, o formato da base superior vai estar bem mais aberto. Para quem começou agora aí, vai perceber que a gente está desenhando aqui, tá? Tô falando algumas coisas, mas assim, ó, logo nas primeiras aulas, que é a aula para construir os sólidos, nós trabalhamos com todas as possibilidades, né, de representação a partir de nível do olhar e pontos de fuga, né? Nós trabalhamos perspectiva a paralela, perspectiva oblíqua e perspectiva aérea, né? Que é o que eu chamo como a perspectiva real, que é como realmente observamos as formas a partir de 3 pontos de fuga e distorção. Vou fazer um aqui mais também aqui abaixo, nível do olhar. Eu vou trabalhar alguns cilindros desses, eu vou trabalhar com a forma maciça, né? A gente entendeu o que acontece, e uma forma ele vazado, né? O que acontece com a luz quando toca nele, trabalhar maciço ou vazado. E aqui é o fundamento, eu estou tentando trazer para vocês aqui a base do desenho, né? Por mais que vocês queiram ver desenhos bonitos, ainda não é o momento, vocês vão perceber isso melhor. Nas futuras aulas eu vou fazer desenhos prontos, mas isso daqui é muito importante para quem está começando. Na verdade, isso aqui é o fundamento, a base de tudo. Não pensem que vocês vão desenhar coisas bem maravilhosas assim, do nada, somente por mágica. Não funciona. Tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um entendimento, tem essa construção, né? Precisa dessa construção. Então, é o que eu falo sempre para todos. Vou fazer mais um aqui. Fazer esse aqui. Como se estivesse acima do nível do olhar. Pronto. Distorci demais aqui, ó. Achei que distorceu demais esse fundo, ó. Queria ver se alguém percebeu isso, por isso que eu fiz. Faz aqui, rapaz, trabalha. Vamos lá, vou fazer um errinho aí para ver se o povo tá atento. Tá dizendo, só mais alguns cilindros. Lembre-se que tudo é exercício, hein? Vamos lá. Então, eu preciso determinar foco de luz, né? Onde a luz toca no objeto. Entendendo onde a luz toca no objeto, eu vou saber exatamente onde há a ausência de luz no objeto, né? Então, eu faço aqui 2 esquemas rápidos, eu explico em todos os exercícios. Fazer mais uma vez, eu estou fazendo isso de maneira bem mais rápida, porque tem alunos que estão chegando aqui, viu esse vídeo, quis assistir, mas aí, né, vamos abrir a sessão aí. É o seguinte, primeiro, você vai trabalhar um desenho artístico, você trabalha somente com lápis, uma gama infinita de tons, né, de intensidades, de negros, de intensidade de tons de lápis, de grafite. Então você tem do preto mais intenso ao cinza, né, um cinza bem escuro, um cinza até chegar a um cinza médio, até chegar a um cinza leve e por consequência o branco, beleza? Beleza. Em tons de cinza é simplesmente você entender isso. Quando você transforma um desenho, né, um desenho colorido em tons de cinza, você precisa ter essa ideia que nada fica totalmente branco. Até o branco que você vai representar aqui, ele precisa de um tom sutil, né? Um cinza. Ele precisa de um grisado ali bem suave para representar aquela passagem do mais claro ao mais escuro. A ausência de luz, na verdade. E então a gente vai usar isso aqui. Eu vou dizer, uma peça é verde, outra é azul, uma é lilás, uma é marrom, outra é preta, branca. Não importa qual seja a cor que eu vou determinar, preciso dar a ela uma tonalidade. E o outro detalhe que é este aqui, que é sobre a rotação. Rapaz, eu não fiz. Toda vez eu digo vou fazer, não fiz. Mas eu explico bem aqui, não explico bem. Mas vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer isso. É um quadrado, é simplesmente um quadrado com duas linhas passando pelo centro. Seria isso aqui, pronto. Seria mais ou menos isso aqui.
eu quero trazer para vocês. Só que aqui tá tortinho, não ficou todo exato não, mas seria isso aqui, ó, pronto, um eixo vertical e um eixo horizontal, cortando o círculo. E aí quando você inclina, é porque aqui tem muita coisa pra... Aí, quando você inclina, você tem isso. Quando você vai inclinando para cima, aí já era, perdeu tudo já. Mas eu vou explicar aqui. Seria o seguinte, um eixo vertical, um eixo horizontal. Isso aqui a gente está fazendo para poder entender o que acontece com a distorção da forma curva. Tudo que tem círculo, né, que tem essa curva, é preciso ter esse entendimento aqui. Ele é básico para isso. Como é que eu faço aqui? Tenho esses dois eixos. E aí eu determino, ó, eu tenho aqui, eu vou ter sempre, né, 4 pontos e 4 quadrantes, né? Seria um eixo aqui, ó, vertical, um eixo horizontal. Imagine isso aqui com rotação, eu inclinei para o lado, ó, eu peguei isso aqui assim, fiz assim, inclinei para o lado, simplesmente isso. Então tem um eixo vertical aqui e tem um eixo horizontal aqui. Por que eu digo que eu vou fazer o quadradinho? Para vocês perceberem isso aqui, ó. Quando você tem um círculo com esses 4 quadrantes, né, essas áreas aqui, ó, divididas por igual, e você distorce, porque uma coisa é você olhar um círculo em verdadeira grandeza, a outra coisa é você olhar um círculo em perspectiva. Então, quando você inclina a forma, né, a forma curva, você faz uma distorção nela. Tudo que está indo para o fundo, está girando, tem uma tendência a perder a proporção, e tudo que está na frente tem a tendência a ganhar proporção. Está vindo para frente, né? Então, esses quadrantes, eles sofrem distorções. Às vezes menos, às vezes mais, mas sofrem distorções. Esse quadrante aqui de trás e esse aqui da frente, eles sofrem distorção muito pouca. Veja, ele parece se transformar numa linha reta, os dois, mas a distorção é muito pouca dele, certo? Ele começa estreito, ele vai ficando talvez só um pouquinho maior. Você girar no eixo, ele fica só um pouquinho maior, beleza. Só que esses quadrantes aqui, os laterais, eles têm realmente uma distorção maior. Por quê? Porque eles estão de quina, eles estão do lado. Então, quando você distorce algo circular nos lados, aqui ó, do lado, você sabe que a forma perde mais a proporção. Ela entra em perspectiva de maneira mais acentuada. Então, essa distância aqui sempre será menor na distorção do que a que está na frente. Veja que é o mesmo quadrante, essa distância é a mesma que é a mesma que essa de cima, é a mesma daqui, que é isso que eu fiz aqui, beleza? Quando você inclina ele, né, você percebe que há uma distorção. Aqui, essas duas áreas aqui laterais, são áreas que a distorção ela é mais acentuada, então, ou seja, você percebe que a forma ficou menor, ficou mais curta aqui. Então, é só esse entendimento. E aí a gente começa a fazer a volumetria dos sólidos. Vamos lá, eu tenho um ponto de luz, aí eu trabalho. O ponto de luz aqui vai ser a natural, né? Qualquer foco de luz criado pelo homem. E eu quero trabalhar com luz que seja uma luz suave, uma luz bem intensa, tipo um holofote bem forte, ou uma luz mais sutil, tipo uma lanterna, uma luminária dessa, enfim. Só que aqui continuamos a trabalhar no vácuo, sem nada, sem atmosfera, sem nenhuma área para rebater, sem planos, não tem chão, não tem parede, nada está próximo, aqui é um individualmente, é entender individualmente tudo que acontece com cada uma dessas. Então vamos lá, eu digo que a luz tocou exatamente aqui do lado, exatamente aqui, ó, nessa quina aqui, ó. A luz tocou aqui, se propagou para todos os lados. Aqui, já sei que aqui exatamente aqui, ó, quando eu ligo para o centro, para o longo, é o outro lado, o oposto. Então aqui é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. E com certeza, já que é a metade, aqui também vai coincidir a metade. Eu não fiz nenhum assim, esse é o primeiro que faço assim. Tem que ser a metade, não tem jeito, vai ser a metade, já que aqui colocou no centro, aqui também no centro, metade. Aqui, né, no extremo aqui, tudo metade. Então esse lado daqui é o lado que não recebe luz, como não tem atmosfera, como não tem nada para rebater, como não tem plano, não tem chão, não tem... Eu já posso escurecer por completo. Se a luz tocou só na frente, aqui atrás não tem luz. É tudo preto. Acabou. Ponto final. Faço todos os exercícios com vocês, pensando que vocês estão assimilando. Por quê? Porque, naturalmente, esse entendimento vai ficar claro e automático na mente de vocês quando vocês começarem a desenhar. Quando vocês começarem a criar, quando vocês perderem essa necessidade do treino, né?
Quando vocês terminarem essa sequência, isso tudo vai ser fundamental para vocês, pode ter certeza. Tá, aí o que acontece nessa base e na outra base? A luz passa direto, ela tá tocando no centro, ó. Passa direto aqui, passa direto por aqui também, vem passando. O que acontece? Nada. Totalmente preto. Por quê? Porque não recebe luz. Não tem luz chegando. E não importa se é uma peça vazada ou maciça, não importa. Não, ela vai ficar toda preta. Acabou. O que acontece com o outro lado? Também tudo preto, não vejo nada. O que acontece com o formato dela aqui, que está iluminado? Bom, vamos supor que seja um cilindro branco. Um exemplo, branco. Eu deixo tudo branco? Sim e não. Por quê? Porque se for uma luz, mesmo que muito intensa, se for muito intensa, bom, beleza, não tem jeito, é muito intensa, é tudo branco mesmo. Ainda bota um brilho aqui, ó. Mas é branco, mas é o branco. Se for um reflexo, né? Seria a representação de um reflexo. Não só o branco, é exatamente isso. A depender da superfície e da intensidade da luz, aqui eu já vejo um reflexo de luz. Um rebatimento de luz eu vejo. Né? Se for uma luz não muito intensa, pode acontecer. Uma luz de uma lanterna, uma luz de um poste. Uma luz não muito intensa, o que acontece? Esse branco, a peça é branca. Ela vai ter um grisado aqui, ó, suave, um tom gris, um cinza suave indo em direção ao centro. Porque mesmo essa forma branca, ela precisa perder, por causa da luz, perder a intensidade, ela precisa perder a intensidade do tom também. Então, isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos supor que a luz está tocando agora exatamente neste ponto aqui. Pronto, então, ó, ligo, quer dizer, faço uma paralela às linhas horizontais, né, imaginando que elas estão descendo aqui, ó, fechando. Então, acho o centro, falei sobre isso também em todas as aulas. Eu tenho que imaginar o quadrado que constrói esse círculo e achar o centro desse quadrado. Porque imaginar o centro desse quadrado não é no meio exato do quadrado, fica mais para baixo. Que é o que eu falei também aqui. Talvez não tenha dito no exercício passado, talvez. Veja, o centro em verdadeira grandeza é sempre no centro. Quando você vai inclinando, a parte de baixo vai parecer sempre menor do que essa parte de cima, por causa da perspectiva, né? Então, essa metade aqui de cima parece maior do que essa, percebam? Por causa da distorção da perspectiva. Então, coloquei um pouco mais para cima, né? Aqui, ó, indo para o fundo. E aí eu ligo aqui, ó, o centro, esse ponto, prolongo, acho uma linha lá atrás, que seria o ponto inicial de ausência de luz no objeto. E cadê os intermediários? Eu penso nisso aqui, ó. Nisso e nisso. Galera, eu tava pensando aqui, um dia quando eu comecei a essas aulas, né, há uns 2 meses atrás, eu dei uma pesquisada para ver, né, o que eu achava, achei alguns professores bem legal no YouTube, assim, ensinando aula de desenho, mas eu não sei se eu não pesquisei direito, mas me corrijam se eu estiver errado. Existe um material como esse que eu estou fazendo para vocês no YouTube, assim, tipo, com tudo bem explicado? Eu não vi, eu acho que não tem. Então, por favor, aproveitem, porque isso é muito importante para vocês e é muito bom. Eu estou super contente de saber que eu estou fazendo isso aqui, tive essa iniciativa de trazer isso para vocês aqui, porque isso é muito legal. Isso aqui vai abrir a mente de todo mundo aí, mas vamos lá. Se vocês viram alguma coisa, me falem, eu quero ver. Então, vamos lá. Intermediário, como é que eu acho intermediário? Eu pego essa ideia, ó, e faço a rotação. Bom, se ele rodou para cá, né, e para cá, a direção é sempre essa aqui, ó, para a esquerda, e depois volta à direita, mas é uma direção só, tá vendo? Um sentido. Se ele rodou isso aqui, aqui ele tem que rodar menos. Se aqui na frente, né, lembra daquele, né, aquele entendimento? Aqui as laterais, extremo, fica mais distorcido, menos um pouco. Então, que ele andou aqui eu vou andar um pouco menos. Ligo aqui para o centro, prolongo. Olha aí, e então eu vou ter aqui uma linha que representa o intermediário, do outro lado também. Essa linha que eu vou ter um ponto intermediário lá atrás. Então, se a luz toca aqui na frente, lá atrás está tudo escuro, não tem nada para rebater, não tem. Então eu já vou escurecer aqui a lateral, ó. Não existe um degradê do tom na forma geométrica. Aqui, olhando aqui, existe. Olhando aqui, eu vou ver a parte que é mais escura e ele vai abrindo suavemente, ó. Aí tem um reflexo do papel, tem um brilho de alguma coisa, tem minha mão batendo, mas enfim, tem várias outras
outros efeitos, né? Tem outros elementos que fazem com que essa luz volte aqui. Mas percebam, a frente está iluminada, olha o brilho, a peça está envernizada, tudo bem, a superfície. Olha atrás, escuro. Seria isso. E o intermediário, o que acontece? Deixa assim. Ah, assim em cima, a luz está tocando, batendo bem no centro aqui, ó. Abriu para lá, abriu para cá. O que acontece em cima? Nada, tudo preto. A peça é maciça ou vazada, tanto faz. Tanto faz, a luz não vai chegar lá. Não irá chegar, nem lá, nem embaixo. Eu imagino que eu escureci tudo aqui, ó. Já foi. Vamos supor que a peça seja, sei lá, a verde musgo. Vamos lá, ó. Eu preciso trazer nesse tom de cinza o que seria o verde musgo para mim. Só que no centro eu vou tentar deixar sempre um pouco mais claro pela intensidade da iluminação. Mas faço a ideia do verde musgo em tudo. Beleza. Se a luz for muito intensa, então tudo é por um só, viu? Tem esse detalhe. Se a luz é intensa, deixa tudo por um. Faça seu verde musgo aí, ó. Todo por um. Se a luz não for tão intensa, o que acontece? À medida que vai saindo do centro, essa intensidade de luz se perde e eu começo a perceber um tom de cinza um pouco mais escuro, porque esse verde está perdendo a luminosidade e ele realmente fica um pouco mais escuro. Se eu for usar cor, vamos por exemplo, um lápis de cor, o que acontece? Aqui nesses cantos eu já começo a pensar como o verde musgo mais escurecido, tanto desse lado quanto do outro lado, ok? Vamos lá. Se eu tenho uma luz que toca exatamente, ó, nessa quina aqui, ó, entre a base circular e o corpo, a luz vai, se está tocando exatamente assim, então a luz se propaga para essa direção, né? Imagina o centro, para essa direção e para baixo. Pronto. Aqui, se for uma peça maciça, toda iluminada, então, beleza. Que cor é essa peça? Não sei, laranja? Laranja, claro. Tudo é tom de cinza, né, galera? Tudo é tom de cinza. Normalmente eu peço ao pessoal pegar um esquema de uma foto bem colorida com vários tons, uma paisagem, uma foto dentro de uma cidade com vários neons, tipo Japão, Tóquio, sei lá. Pega aí e transforma em tom de cinza. Aí vocês vão perceber o que acontece com as cores quando elas se né, passam, né, quando você deixa tudo em preto e branco. Então você percebe as nuances de todos os tons de cinza. O que acontece aqui embaixo? A peça é, sei lá, laranja. Também eu faço laranja aqui, é tudo iluminado aqui. Quer dizer, tudo não. Cadê intermediário? Olha aí, tá vendo? Eu errei só para ver se vocês estão prestando atenção. Cadê intermediário disso aqui? Eu vou imaginar aqui, ó, centro. Aí faço aquele eixo, ó. E o quanto andou aqui, o quanto andou para cá, o quanto andou para aqui, o quanto vai andar aqui. Aqui vai andar um pouco menos. Ligo para o centro, prolongo. Então já tenho o intermediário. Só que o intermediário aqui está realmente muito, olha aí, muito no cantinho, né? Mas tudo bem. Eu não escureci lá, porque não tem luz. Na parte de trás não pega luz. A parte de baixo está pegando luz? Não, só a parte de cima, porque a luz está tocando, ó, nesta direção aqui. Está diretamente nesta direção. Então, está incidindo diretamente aqui, ó, nessa direção. Nesse ponto. O que acontece com o corpo aqui? Se for uma luz muito intensa, tudo iluminado. Se for uma luz que vai perdendo intensidade, então nessa direção eu faço o degradê da tonalidade do laranja que eu determinei aqui, ó. Ele pode ir perdendo a intensidade. E o que acontece com o corpo aqui, ó? Eu imagino a curva, só que mais aberta, ó. Eu imagino essa curva usando como centro aqui essa linha base. Imagino ela mais aberta, abrindo assim, ó, como se fosse um... É porque eu não consigo mostrar aqui, mas talvez com a mão. É porque essa luz ele tá assim. Aí a luz está vindo aqui. Aí o que acontece? Ela curva, ela tem uma curva, porque ela abre, né? Ela abre no sentido radial. Então é como se fosse um círculo abrindo aqui, né? E como há uma curva proeminente para baixo, eu vejo esse círculo curvando assim, ó. Não sei se ficou claro isso. Mas eu acho que tomara que sim. E aí eu posso escurecer, se for uma luz não muito intensa, eu posso escurecer aqui, ó. Tentar
Olha aí. Aqui atrás mais intenso e aqui no meio menos. Aí, pronto. Exatamente isso aí. Mais um, tocando nesse ponto aí. O que acontece? Vou fazer tocando exatamente onde? Aqui no centro, para ver o que acontece assim. Mais para cá? Não. Trabalhar mais no canto, no cantinho. Pronto. Então, ó, prolongo, imagino. Acho o centro, um pouco mais para cima. Ligo ele ao centro, também prolongo. Acho lá do outro lado, ó. Eu sei o ponto inicial de ausência de luz. É quase que o oposto, né? Tô achando que eu desci demais o ponto aqui, talvez. Um pouco mais em cima, né? Tem que ter quase a mesma distância. Essa inclinação, ela fica bem parecida, tanto de um lado quanto do outro, né? Por causa da perspectiva. É muito comum. Talvez eu tenha errado no círculo. Só para ver se alguém estava ligado. Talvez eu tenha errado no círculo aqui embaixo. Então vamos lá, ó. É porque ele tá muito aberto, né? Então o centro fica bem no centro. Aí volta. Vai para a lateral. Olha aí. Quem prestou atenção viu. Acho o intermediário. Cadê o intermediário? Coloco o eixo. Os eixos, né? Olha aí os eixos. Vejo o quanto andou aqui para o lado, o quanto andou para o outro lado. E faço a distorção aqui, em perspectiva. O que andou aqui é que eu ando menos. Jogo aqui. Centro. Prolongo. E aí eu tenho... Olha aí. Opa, para aqui. Rapaz. Pronto, tem o intermediário. Luz tocando aqui de cima. O que acontece com a face de cima, da frente e inferior? Quer dizer, porra, tudo de vez. O que acontece com a superior? A superior está iluminada, beleza. Então, que cor é a peça? Azul. Então, vamos lá, azul. Nessa direção, hein? Ó, nessa direção aqui, ó. O feixe está nessa direção. Olha aí, azul. O que acontece com essa parte que não é a parte de baixo totalmente escura. Eu não vejo, sei que está totalmente escura. O que acontece com a lateral? A lateral, ela vai ficar totalmente escuro. Totalmente escuro. Beleza. Totalmente escuro. Foi. O que acontece com o centro? Este centro aqui, ele fica iluminado, porém, aí azul, não foi azul que falei? Eu vou fazer um azul logo completo. Beleza. Posso deixar uma área mais clara, bem clara no centro. Precisa de degradê? Não. Mas se a luz não for uma luz tão intensa, aí eu penso nisso aqui, ó, nessa curva mais acentuada, nessa parte aqui da frente, que é a parte mais alta do cilindro. E à medida que for descer na curva, ela recua, ó. A curva não pode ficar por completo. Então, esse desenho aqui é importante, ó. Esse formato aqui é importante para vocês entenderem o que acontece com o sombreamento que eu vou fazer aqui. Que seria exatamente isso aqui, ó. Uma linha do escuro ficando claro. Olha aí. Seria basicamente isso aqui, ó. Eu posso trazer um pouquinho mais para cima esse degradê e pronto. Vamos fazer um aqui, ó, a luz também tocando no mesmo lugar, porém a peça ela é vazada, peça vazada. Então vamos lá, olha aí, ó, a luz vai, se propaga para toda a área, aqui também ela desce, ela toca lá embaixo, ó. Então, o oposto desse ponto aqui dentro é iluminado também. Então, eu vou achar o centro aqui, jogo um pouquinho para trás, ligo ao ponto, né, prolongo.
Tento achar essa praticamente a mesma medida lá do outro lado. Pronto, eu já sei o ponto inicial de sombra. Cadê o intermediário? Eu venho aqui, intermediário, eu faço o eixo, os eixos, e aí determino se andou X para cá, aqui vai andar X também, que é o Y, né? Então, um pouco menos. Ligo para o centro, prolongo, eu tenho esse ponto aqui atrás. Então, olha aí. Então já sei que aqui atrás é a área totalmente escura, não tem nada para rebater, não tem atmosfera, não tem plano nenhum. Então aqui eu já sei que está tudo escuro, nada volta aí, já foi. O que acontece com a forma aqui agora? Vamos supor que a forma seja um tom, sei lá, marrom. Então, marrom. Então já ilumino tudo aqui, ó, já consigo ver a tonalidade marrom. Pode ser um marrom claro, pode ser um marrom escuro, eu que decido. Passo a tonalidade até o final. E em cima, o que acontece em cima? Quer dizer, o que acontece lá do outro lado, já que é vazado? Se fosse fechado, eu já escureceria total aqui, outro lado. Mas beleza. O que eu faço aqui? A luz está tocando aqui também. Então, o oposto a esse ponto é esse aqui. Então, essa parte daqui, desse ponto aqui de trás, ó, até este aqui, cadê esse aqui? Até este ponto, é toda a área intermediária, né? Essa curva toda aqui começa ali e vai até aqui, né? Aqui. Essa curva total aí, ó. Ela toda, ela está escura por dentro. Então aqui eu consigo fazer um degradê, ó. Já consigo ver um pouco aqui do preto. E posso deixar ela abrindo para o lado de baixo, ó, um pouco mais sutil. Por quê? Porque eu já consigo ver melhor a tonalidade marrom e o degradê por dentro. E do outro lado, vem do formato até o finalzinho aqui, mas não chega a ficar tão escuro como do lado de cá. Né? E se eu disser que a luz não é uma luz muito intensa, aí eu faço aquele mesmo efeito. Eu pego esse, aqui é o centro, ponto inicial de luz. Então, ó, eu imagino a curva fazendo esse movimento aqui. Ó. E o feixe de luz, ele vai iluminar essa área sempre com curva. Então, imaginando isso, essa parte aqui vai estar sempre mais clara. À medida que for descendo aí, ó, eu posso ir perdendo a intensidade e eu consigo representar essa nuance de sombreamento mais sutil. É como se o marrom começasse a ficar um pouco mais escuro nos cantos. Beleza? Se eu quiser ir aumentando, eu vou aumentando o contraste. E aí já foi. Ok. Ok. Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ia fazer com o fundo sendo o fundo... aqui, mas se eu colocasse a luz, se esse fundo aqui fosse tapado e a luz estivesse do lado de lá para cá, vamos supor, a luz está tocando aqui, ó, aquele ponto lá atrás. Fazer um inverter aqui, só para ver o que acontece. Então, a luz vai, sobe, propaga toda na peça. Aqui embaixo eu acho o centro, ligo a esse ponto, acho o outro lado. É o ponto inicial de escuridão na peça. Beleza. Se a peça for vazada, eu quero vazada mesmo. Tocou lá, então tá passando aqui por dentro. Se aqui é sombra... peraí, vamos achar o intermediário. Vamos achar o intermediário. Aqui, intermediário. O quanto andou para cá, ó. O quanto vai andar para cá, um pouco menos. Aqui andou um bocado, aqui anda um pouco menos. Ligo aqui ao centro, prolongo. Já tenho aqui um intermediário. Vou achar aqui atrás um outro intermediário. Então já sei que, já que toca lá atrás, naquele ponto lá atrás, ó. Aqui, eu botei a direção errada da peça, mas é lá naquele ponto lá atrás. Aqui, então, tudo isso aqui atrás está escuro, não recebe luz. Aqui, não recebe luz, já sei que está tudo escuro. Não tem degradê, não precisa. Não tem atmosfera, não tem nada para rebater, pode escurecer. É o entendimento. Precisamos representar, precisamos entender, tire as dúvidas e tudo vai melhorar. Tudo vai se esclarecer. Tudo vai clarear. Vamos lá. Então, o que acontece aqui dentro? Aqui dentro é o oposto.
Se aqui fora é escuro, dentro dessa área é luz. Se aqui fora é luz, dentro dessa área é escuro. Então eu posso fazer com degradê. Por quê? Porque eu vou tentar representar a luz perdendo a intensidade, né? Então, com degradê, toda essa área daqui ela vai ficando escura mais à medida que for vindo para o campo. E ficando mais suave. Por quê? Porque eu quero. Porque se a luz for uma luz não muito intensa, realmente isso pode acontecer. Ó, uma curva lá dentro de intensidade da forma geométrica, né? E aqui do lado de fora, que cor é a peça? Sei lá, rosa. Isso aqui é bem sutil aqui, ó. Bem suave. Pronto. Beleza, galera? Estão treinando? Estão desenhando? Quero ver, hein? Um cheiro para todo mundo aí. Quem gostou da aula, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado mais uma vez a todos. Então, beijo no coração. Vão desenhar. Tá acabando isso aqui. Tá acabando. Vamos desenhar. Cheiro.